Grandemente a tua vida, mais um vídeo para o canal, ministrando a palavra de Deus ao teu coração. Que Deus venha abençoar poderosamente a tua vida, tua casa, tua família, em nome de Jesus. Hoje estarei deixando para a nossa meditação no livro de Lucas, capítulo 14, do verso 7 ao diante. Amém, meus irmãos? Livro de Lucas, capítulo 14, verso 7 ao diante. Estaremos lendo a palavra do Senhor, que assim diz. O título: A parábola dos primeiros assentos e dos convidados. E disse aos convidados. Aqui é Jesus falando para os convidados. Amém? Para os seus discípulos. Ali Jesus está falando em parábolas. Amém? E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhia os primeiros assentos. Disse-lhe: Quando por alguém fores convidados, às bordas não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo o que te convidou a ti, e ele te diga: dá o lugar a este, e então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo, assenta mais para cima. Terás honra diante dos que estiveres contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aqui é uma palavra bastante conhecida, uma parábola ali que Jesus está falando para os seus discípulos. Uma parábola dos assentos convidados. Os assentos para os convidados. Aqui Jesus diz: quando fores convidados, as bordas, não assente no primeiro lugar. Não assente no primeiro lugar, mas dê a honra para que outro se sente. Porque aquele que te convidou, ele que te dará honra. Ele que te chamará para sentar no melhor assento, no primeiro lugar. Aqui Jesus está dando um ensinamento para nós nos dias de hoje. Para que não se colocamos em primeiro lugar, mas que deixamos a nossa honra para outro, porque aquele que nos convidou, ele que vai nos dar honra, ele que vai nos chamar à frente, e seremos honrados diante daqueles que estão à nossa volta, que estão conosco. É o Senhor que vai nos honrar. Não precisamos escolher o melhor assento, o melhor lugar, a melhor classe social, não, porque o nosso Deus, ele que vai nos apresentar, é ele que vai nos chamar diante daqueles que estão à nossa volta, e é ele que vai nos apresentar. Que Jesus dá uma parábola para nossos dias de hoje, para que não sejamos de querer tomar sempre o primeiro lugar. Não necessitamos disso, mas que deixamos o nosso lugar para outro, porque aquele que nos convidou, aqueles que nos fez o convite, é ele que vai nos chamar à frente, é ele que vai nos honrar diante daquela multidão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus começa a falar mais. Portanto, qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que si mesmo se humilha será exaltado. Tem uma palavra popular que as pessoas falam assim: os humilhados serão exaltados. Mas aqui vemos que a palavra de Deus não está escrita dessa maneira. É a palavra de Deus que está dizendo aqui: porquanto qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Aqui não está dizendo os humilhados serão exaltados. Olha o dedinho aqui dizendo que não. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus permanece a mesma. Na Bíblia não está de maneira nenhuma dizendo que os humilhados serão exaltados. Mas aqui está dizendo o que aqueles que se humilham será exaltado pelo Senhor. Aqueles que se humilham diante da face do Senhor será exaltado pelo próprio Deus. Mas aqueles que se humilham, aqueles que se exaltam, eles serão humilhados.
Mas aqueles que se humilham diante da face do Senhor, o próprio Deus, entende? É o próprio Deus que vai honrar perante aqueles que nos humilharam. É o próprio Deus, é a palavra de Deus, não é os humilhados serão exaltados. Não é porque você foi humilhada, que Deus vai te exaltar, não. Mas Deus vai te exaltar perante aqueles que te humilharam, se você se dispor a buscar do Senhor. Se você se humilhar diante da face do Senhor, entenda, se você se humilhar diante do Senhor, com o coração quebrantado e contrito na presença do Senhor, Ele não desprezará. Ele não te desprezará, mas é o próprio Deus que vai te honrar. Os humildes de coração, a palavra você vai dizer, o reino dos céus é dos humildes. Entenda, quando a palavra diz aqui humilhar, é um ato de submissão, é você ser submisso, é você ser submissa ao Senhor, a fazer a vontade do Pai, a fazer a vontade de Deus. Você tem feito a vontade de Deus? Você tem sido submissa à vontade de Deus, a fazer a vontade de Deus? Se você tem sido submissa à vontade de Deus, pode ter certeza, tem honra de Deus para a tua vida, tem honra de Deus chegando para a tua casa, em nome de Jesus, porque todos aqueles que se humilham à face do Senhor, é impossível, meus irmãos, não acontecer algo diante da tua vida. É impossível não acontecer algo extraordinário de Deus, o sobrenatural de Deus não acontecer diante daqueles que se humilham à face do Senhor. O milagre acontece, o impossível se torna possível para a glória do nome do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz aqui, aqueles que se você está se humilhando ao Senhor, pode ter certeza que o milagre de Deus vai chegar em tua vida em nome de Jesus. Pode ter certeza que o sobrenatural de Deus vai acontecer em tua vida em nome de Jesus. Porque você não está se humilhando, não é o homem da terra. Você não está buscando, não é no homem da terra, mas você está buscando o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso que tem o poder para acessar toda a humilhação sobre a tua vida em nome de Jesus. Você não está se humilhando a qualquer pessoa não, meus irmãos. Você está se humilhando ao Deus Todo-Poderoso. É o Deus que tem poder para resolver o que você não pode resolver. É o Deus que tem poder para entrar aonde você não pode entrar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque é o que se humilha ao Senhor, o próprio Deus exalta. É o próprio Deus que exalta, aleluia. Não é o homem, não. É o próprio Deus que exalta perante aqueles que humilharam. Esse Deus, ele é Deus tremendo. Esse Deus é um Deus terrível. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor, ele não despreza. O Senhor, ele não despreza um coração que se quebranta na presença dele. O Senhor, ele não despreza um coração quebrantado, um coração humilde em sua presença, não. Se quebrante, mas se quebrante na presença do Senhor. Se humilhe, mas se humilhe na presença do Deus Todo-Poderoso. Porque é Ele que vai te exaltar. É Ele que vai derramar dupla honra sobre a tua vida em nome de Jesus. Porque se você se humilhar o homem, você vai continuar sendo humilhada. Mas se você se humilhar diante do Deus Todo-Poderoso, Ele vai te honrar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Seja submisso e submissa à vontade de Deus, que é soberana sobre a tua vida. Porque é Deus que irá derramar honra sobre a tua vida em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse Deus é tremendo. Esse Deus, ele é terrível. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Agindo Deus, quem é que pode impedir? Não há quem possa impedir ou deter o trabalhar de Deus sobre a tua vida. Aleluia, confia no Senhor. Continua buscando ao Senhor, se humilhando diante do Senhor. Não é diante o homem, entenda. É se humilhar diante da face do Senhor. Porque quando você se humilha diante do Senhor, algo diferente acontece. Mas quando você se humilha diante do homem, só tem uma coisa a dizer, você vai continuar sendo humilhado, sendo humilhada. Mas se for diante de Deus, se você se humilhar diante do Deus Todo-Poderoso, Ele que te dará honra. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Verso 13, vai dizer assim: mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurada, porque eles não têm de recompensa para recompensar. Serás na ressurreição do justo. E a palavra do Senhor aqui diz: e quando você for convidar alguém, não chama os ricos,
sua parentela, seus vizinhos, para que você seja recompensado de alguma maneira. Porque tem vezes as pessoas chamam outras pessoas já com o intuito do que vai vir a recompensa. Já chamou outra pessoa no que vai ter aquele proveito, no que vai ter aquele proveito. Chamar aquela pessoa, eu vou ter algum proveito. Ela, quando fazer algo, vai me chamar também. As pessoas às vezes já chamam com essa intenção, com interesse de ser recompensado de alguma maneira por aquela pessoa que tem posses, que tem bem. Mas o Senhor Jesus aqui diz: chamas os humildes, os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, porque eles não terão que te recompensar, mas o próprio Deus vai te recompensar. Aleluias. A tua recompensa vai vir do Senhor. Bem-aventurados os humildes de coração. Bem-aventurados aqueles que são humildes de coração, que vê que necessita e ajuda. Que tem um coração humilde em ajudar aqueles que estão necessitando, que estão precisando. Muita da gente às vezes passa pelo um morador de rua, por alguém que está passando uma necessidade e faz descaso. Não dá nem um centavo. Um centavo não dá para ajudar aqueles que necessitam. Aí chega numa rede social, aí chega naquelas pessoas que já têm posse, já tem condições, não precisa ser ajudado, vai lá e ajuda e dá uma oferta. Não que isso seja errado, tá, meus irmãos? Eu não estou dizendo aqui que seja errado. Eu estou dizendo para essas pessoas, porque você está ajudando o ministério de uma pessoa. Amém. Glória a Deus, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Mas eu estou falando daquelas pessoas que ajudam aqueles que já têm para ser reconhecidos. Eu vou dar uma oferta a fulano para ele falar meu nome, para me dar uma revelação. A maior revelação está aqui, ó. Ó aqui, a maior revelação, ó, a palavra de Deus. Quer ter uma revelação de Deus? Está aqui, ó, a palavra de Deus. Só é você abrir a Bíblia que Deus vai te dar revelação para a tua vida. Se for uma palavra de correção, Deus vai te corrigir aqui, ó, na Bíblia. Se for uma palavra de bênção, Deus também vai dar uma palavra de bênção aqui para a tua vida, ó. Já aconteceu comigo. Deus, ele é o Deus que corrige a mim e corrige a você quando estamos em falhas, quando estamos algo que está desagradando a Ele. E não é para que eu e você entristeça o coração, não é para que eu e você se corrija e se conserte diante do Senhor. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O erro das pessoas é procurar profetada, é revelação. Quando Deus quer revelar, Deus usa o que Ele quer, Ele faz quando Ele quer. Ele fala quando Ele quer. Não adianta você ficar procurando profeta dando um canto, profeta dando em outro, que você vai se decepcionar. Aí depois as profetadas não se cumprem, aí você quer colocar a culpa em Deus. Deus me prometeu e não cumpriu. Foi Deus que te fez a promessa? Porque se foi Deus que te fez a promessa, Ele irá cumprir sobre a tua vida. Pode passar o tempo que for, Ele irá cumprir sobre a tua vida em nome de Jesus. E Ele vai renovar as promessas sobre a tua vida. Mas se for profetada do homem, meus irmãos, pode ter certeza, não acontece, porque Deus não falou. Se Deus não falou, como é que Ele vai falar uma coisa se Ele não prometeu? Mas se Deus fez a promessa, se Ele prometeu, fiel é Ele para cumprir e velar pela sua palavra. Se Deus falou, está falado. Se Deus decretou, está decretado. Mas o erro das pessoas é procurar profetada. Ali tem da revelação. Ali tem um profeta que revela o profundo e escondido. Aí as pessoas saem, à procura de profetada. Revelação. A maior revelação está na palavra de Deus, que é viva e eficaz. Quer uma revelação? Leia a Bíblia. Abre a Bíblia que você vai ter a maior revelação da palavra de Deus. Quando Deus quer revelar algo para alguém, Ele revela. Não precisa você estar em igreja não, em profetada não. Porque quando Deus quer usar alguém para revelar algo para a tua vida, Ele vai usar alguém. Quem menos você espera, Deus Ele vai usar para falar contigo. Não precisa você ir atrás de profetada não, meus irmãos. Porque o próprio Deus, Ele vai falar contigo no momento que Ele querer. Na hora que Ele for decretar sobre a tua vida. Hoje eu vou falar com a minha filha. Hoje eu vou falar com meu filho através da palavra, através de um louvor, através de uma saudação. Ou será que Deus só fala contigo se Ele usar um profeta para ir até você e dizer: assim diz o Senhor? Sim, Deus estiver dizendo. Mas quando Deus quer falar, Ele fala. Não precisa você correr atrás de profetada não. Deixe disso. Deixe de correr atrás de profetada, de revelação. Porque quando Deus quiser revelar algo para a tua vida,
Ele vai usar alguém para falar contigo. Não precisa você ir atrás de ninguém. Aonde você estiver, você pode estar passando uma rua. Deus usa alguém para falar contigo. Para parar e te dizer o que Deus quer te dizer. Você está no mercado, Deus usa alguém para falar contigo. Está no mercado. Não precisa você correr atrás de profetada, não. Ouça a palavra de Deus. As pessoas perecem por não ouvir a palavra de Deus. Só quero ouvir revelação. Só quero ouvir profetada. Ouça a voz de Deus, que é a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus, por isso as pessoas perecem. Aqui é canal de palavra. Aqui você vai ter palavra de Deus. Palavra de Deus, revelada de Deus para a tua vida. É palavra. Aqui é leitura da Bíblia, da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Aqui é louvor, adoração, glorificação ao nome do Deus Todo-Poderoso. Aqui é canal da palavra de Deus. Bem-aventurados. Bem-aventurados os humildes de coração. Mas quando falo humilde, entenda. Quando eu falo humilde, humilde não é você andar descabelada, com a roupa rasgada, chinela rasgada. Não. Humilde, quando a palavra de Deus diz humilde, é aqueles que são humildes de coração. Aqueles que vê alguém necessitando e tem a humildade de ajudar. Aqueles que vê alguém perecendo e tem a humildade de ali levantar a mão, pegar pelas mãos e ajudar a levantar. Esses são os humildes de coração. Aqueles que se compadecem do seu próximo. Aqueles que sentem a dor do seu próximo. Esses são os humildes, esses são os bem-aventurados que o Senhor Jesus fala. Amém? Quando você vê alguém necessitando de uma ajuda, precisando, seja um canal de bênção. Abençoe aqueles que necessitam. Abençoe aquele que precisa de uma ajuda. Não julgue, não. Não vá julgar, não. Porque se coloque no lugar daquela pessoa. Poderia ser você também. Mas louvado a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que não é você, que você tem condição para ajudar aquele que não tem. Ajude aqueles que necessitam, aqueles que perecem. Não julgue não, eita, caiu. Se aquele irmão, aquela irmã caiu, não vai julgar, apontar o pecado não, de ninguém não. Você tem que falar o erro, sim, a gente temos que falar o erro que aquela pessoa está errando, para que ela se conserte diante do Senhor, mas não para você ir lá julgar, ó, tá vendo? Outro dia pregava, agora já está aí nessa vida. Não faça isso não, meus irmãos. Não faça isso não. Não termine de matar quem já está morrendo, não. Mas levante a mão, ajude aquela pessoa que está caindo. Ajude em oração. Ajude com uma palavra. Volta para a casa do Pai. O Senhor te ama. Jesus te ama. Volta para a presença do Pai. Ele te espera. Ele te chama. Seja um canal de bênção para abençoar aqueles que necessitam, em nome de Jesus. Amém? Deus vem abençoar poderosamente tua vida em nome de Jesus. Foi essa palavra a qual Deus ministrou em meu coração. Que essa palavra venha ter penetrado em teu coração para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu creio que nem que seja uma alma vai ouvir esta palavra. Irá sentir a presença do Senhor Jesus. Amém? Deus venha abençoar poderosamente a tua vida, a tua família, a tua casa, em nome de Jesus, amém? Se você chegou até aqui, meus irmãos, não esqueça, compartilha esse vídeo com mais vidas que necessitam ouvir a palavra do Senhor Jesus. Deixe o seu like para ajudar aqui no canal, porque assim o YouTube ele vai entender que o conteúdo é relevante e vai enviar para mais vidas que necessitam ouvir, amém? E deixe seu comentário de fé nos comentários, que Deus venha abençoar a tua vida em nome de Jesus. E se inscreva no canal, amém? Para que você... E assine o sininho de notificações para você não perder os demais vídeos que estarei postando, amém? Deus abençoe grandemente a tua vida.